Bom dia para toda a família, Canção Nova. É isso aí, vamos tocar o barco, né? Agora são 9 horas e 30 minutos. O Vaticano publicou hoje um documento dedicado aos idosos. Uma reflexão sobre o que se pode aprender diante da tragédia causada pela difusão da Covid-19, suas consequências para hoje e para o futuro. Em Brasília, o Banco Central deve receber hoje o aval do Congresso para ter autonomia. Com essa decisão, a instituição brasileira se aproxima de autoridades monetárias de países como Estados Unidos, Canadá, União Europeia, Chile e México. Fora do Brasil, vamos mostrar o aumento de casos das variantes da Covid. E na Espanha, os jovens são o foco da vacinação. E ainda aqui no Brasil, um alerta para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Especialistas advertem que é preciso evitar uma associação dengue-Covid-19. A gente já tem imagens daqui de São Paulo, onde estamos nos nossos estúdios da TV Canção Nova, na Vila Mariana. Olha, não tem previsão de chuva para hoje. E a máxima está na casa dos 27 graus. A gente vai para um rápido intervalo, já estamos de volta com o Canção Nova Notícias, edição da manhã. A Câmara dos Deputados se reúne hoje para votar a autonomia do Banco Central. Reuniões ao longo do dia podem definir acordos. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins. Oi, Otávio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. A Câmara dos Deputados vai ter um almoço para definir a pauta aí entre os líderes, marcado para a residência oficial da Câmara dos Deputados. Então, os líderes vão se reunir para definir o procedimento de como eles vão votar a autonomia do Banco Central. Ontem mesmo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até a Câmara dos Deputados se reunir com o relator do projeto, com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, é um projeto que já tem um acordo bem encaminhado e vai fazer algumas modificações importantes ali no Banco Central. A prerrogativa de indicar o presidente continua sendo do presidente da República, mas vão ter alguns detalhes importantes, como, por exemplo, ele não pode ser demitido a qualquer momento. Para o presidente do Banco Central ser demitido, ele precisa ter cometido algum crime, condenado por algum crime, ou apresentar resultados insuficientes à frente da instituição. O banco também terá aí diretores que serão indicados e esses diretores e o presidente terão mandatos de 4 anos que podem ser reconduzidos por mais um, mas a principal mudança é, então, essa estabilidade dos cargos e também essa independência do Banco Central. Ele não fica mais subordinado a nenhum ministério, o que deixa ele mais independente para tomar decisões. Então, a Câmara deve votar esse projeto de independência do Banco Central ainda hoje. A sessão está marcada para as 3 horas da tarde. Certo. Otávio, vamos falar também sobre a vacinação. A gente vai mostrar daqui a pouco nas notícias internacionais a vacinação em diversos países. Tem país que está focando mais nos jovens. Conta pra gente como está a vacinação aqui no Brasil. Pois é, Rodrigo, a Anvisa continua aí avaliando principalmente os pedidos de registro das vacinas que foram feitos pela Pfizer e pela AstraZeneca Fiocruz aqui no Brasil. Então, ela está debruçada sobre esses pedidos de registro. O pedido de registro é aquele que vai deixar a vacina aí com autorização para ser vendida, para ser distribuída na área privada, além também no PNI, no Plano Nacional de Imunização. O Brasil segue imunizando sua população, está em 8º ainda lugar no mundo, mas segue subindo no ranking justamente por conta do nosso plano de imunização. É um plano já bem estruturado, o país é o que mais vacina no mundo há muitos anos, então a gente tem condições aí de subir posições no ranking de vacinação. As vacinas continuam chegando, o Ministério da Saúde também já prepara aí o documento de compra para 10 milhões de doses da Sputnik, que também já pediu para realizar a fase 3 aqui no Brasil. Então, o país segue evoluindo na direção de novas vacinas, já que a gente acompanha novas variantes do coronavírus. Então, o maior número de vacinas possível é interessante justamente para mitigar aí os efeitos dessas variantes do novo coronavírus. Então, o Brasil segue avançando na contratação das mais diversas vacinas possíveis. Tá, joia, Otávio. Obrigado pelas informações agora a gente vai dar uma olhada em notícia fora do Brasil, A Grã-Bretanha alcançou a marca de 12 milhões de vacinados.
e os imunizados vão ter vantagem para viajar. A taxa de infecções atingiu níveis alarmantes em janeiro, em parte devido às novas variantes do vírus. Entretanto, os números de novos casos têm caído, que é o reflexo das novas restrições de isolamento social que foram aplicadas desde dezembro do ano passado. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que o governo deve estabelecer um roteiro para começar a aliviar essas restrições na Inglaterra em 22 de fevereiro. O programa de vacinação já atingiu mais de 12 milhões de pessoas em todo o Reino Unido. O objetivo é imunizar 15 milhões de pessoas até o meio de fevereiro. Atualmente, cerca de 420 mil doses são administradas por dia. Depois dos grupos de alta prioridade, pessoas acima de 50 anos estão convidadas a participar do programa e também pessoas com algum problema de saúde ou necessidades especiais. A previsão é que em maio toda a população adulta, mais de 20 milhões de pessoas, comece a receber a vacina. Uma nova proposta também que o governo está estudando é a criação de um passaporte da vacinação, que vai permitir que pessoas imunizadas possam viajar para fora do Reino Unido durante as férias de verão, quando provavelmente as viagens de lazer devem ser autorizadas por aqui. Vanessa Andrade, de Londres, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Aí eu fiquei curioso para saber quantos graus estava lá em Londres, né? A gente aguarda aí numa próxima participação da Vanessa, uma reportagem também sobre o frio, mas a Malu já me disse aqui que está -1 lá, olha, gelado mesmo. E de Londres a gente vai para a França. A propagação das variantes do coronavírus levou o país a dar uma reforçada nas medidas de proteção à saúde. As cepas britânica, sul-africana e brasileira preocupam a Diretoria-Geral da Saúde, que publicou no último domingo nota urgente para fortalecer os protocolos de saúde. As variantes totalizaram 21,3% dos novos casos de coronavírus detectados no dia 3 de fevereiro. A autoridade sanitária quer identificar todos os casos de variantes presentes no país. Qualquer teste de PCR positivo agora passa a ser obrigatoriamente acompanhado de um teste de triagem de PCR para determinar a qual o tipo variante é responsável por uma eventual contaminação. Uma segunda amostra deve ser colhida no prazo máximo de 36 horas. Em caso de contaminação com a variante sul-africano-brasileira, medidas adicionais devem ser tomadas. A duração do confinamento solitário foi estendida de 7 para 10 dias. Os pacientes agora passarão por um teste de saída da quarentena, tendo em vista o aumento dos contágios pelas duas variantes. Se após os primeiros 10 dias de isolamento o resultado ainda for positivo, o confinamento será estendido por mais uma semana. Já em casos de contato, os suspeitos passam a ser testados a partir do dia da identificação. O protocolo também foi fortalecido nas escolas. Se uma criança ou um professor der positivo para as variantes sul-africana e brasileira, o encerramento da aula é pronunciado automaticamente. Outra novidade, o fechamento também será aplicado caso um dos alunos entre em contato com um pai ou um irmão infectado por uma das duas variantes-alvo. As novas medidas escolares entraram em vigor no início dessa semana e também banem máscaras de tecido caseiras. As proteções de categoria 1, que filtram 90% das partículas, passaram a ser obrigatórias para todos os alunos a partir de 6 anos. O tecido da máscara poderá ser industrial ou cirúrgico. Edna Carvalho, de Toulon, na França, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Valeu, Edna. A Espanha recebeu as primeiras doses da vacina desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Os mais jovens são o alvo da aplicação. Ter entre 18 e 55 anos. Esse é o requisito para receber a vacina inglesa AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, no Reino Unido. A Espanha seguirá o caminho adotado em outros países europeus, como a França, Alemanha e Bélgica, que recomendaram o uso da vacina a menores de 65 anos. O motivo é a falta de evidências sobre sua efetividade em pessoas da terceira idade. Os ensaios clínicos feitos pelo laboratório no Brasil, no Reino Unido e na África do Sul mostraram que a vacina era segura e eficaz entre os 18 e 55 anos. Os estudos realizados nas pessoas maiores dessa idade não foram suficientes. O Ministério da Saúde informou que no mês de fevereiro, a Espanha receberá 1.800.000 doses da vacina AstraZeneca.
As primeiras serão aplicadas em profissionais que estão na primeira linha de combate ao vírus. A vacina inglesa deve ser aplicada em 2 doses, sendo a segunda entre 4 e 12 semanas depois da primeira. O que se espera é que até o final do mês, a Espanha já tenha vacinado 2 milhões de pessoas, o que representaria 4% da população. A seguir, a abertura de empresas por jovens. E agora nós temos imagens de Belo Horizonte, pode ter pancada de chuva a partir da tarde. E a máxima lá em Minas Gerais é de 26 graus. CN Notícias, edição da manhã está de volta, agora faltando 15 minutos para 10 da manhã. Vamos falar do tempo. Com as fortes chuvas que acontecem pelo Brasil nessa época do ano, uma série de campanhas também são realizadas para combater o mosquito Aedes aegypti. E não é a previsão do tempo, tá, gente? A gente vai falar dessa ação de combate. Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Apesar das preocupações com a pandemia de coronavírus, especialistas advertem que é preciso evitar uma associação entre dengue e Covid-19. A co-infecção Covid e dengue, em tese, ela pode acontecer. Não temos nenhum caso publicado na literatura médica, mas como eu disse, hipoteticamente, infelizmente, até pode acontecer. E uma co-infecção, muito provavelmente, agravaria tanto uma doença contra a outra. É mais um cuidado que a gente tem que ter, além do Covid, com a dengue, com combater os criadouros, passar o repelente, se proteger. Os principais sintomas são febre e dores no corpo, febre alta e bastante dor no corpo todo. Antigamente a dengue era até chamada de a febre quebra-ossos. Além dessa dor no corpo, da febre elevada, a pessoa também pode ter dor de cabeça e uma dor de cabeça bem característica. Ela dói atrás dos olhos e quando a gente movimenta os olhos também a gente sente dor. Além desses sintomas, também pode aparecer umas manchas vermelhas pelo corpo, que chamamos de exantema. É importante quando a pessoa tenha dúvida se esteja ou não com dengue, que procure um serviço de saúde, uma unidade básica de saúde, ou seu médico ou sua médica de referência, para ser examinado, ver qual a classificação da dengue e se é realmente dengue, qual a classificação dela e qual o tratamento necessário. Em relação ao tratamento da dengue, ele basicamente é feito com reidratação oral. Então, é com líquido, tomando água, ou outros líquidos caseiros, como água de coco, chá, né? Isso é importante dizer que o seu médico ou sua médica que vai avaliar, porque essa hidratação é por quilo de peso, né? E também se você vai precisar tomar algum outro medicamento. Normalmente, a gente entra além da hidratação com um antitérmico e um analgésico. Antitérmico para funcionar para baixar a febre, um analgésico para melhorar a dor. Mas tem alguns medicamentos que a gente não pode usar em caso de suspeita de dengue. Então, é bem importante procurar os serviços de saúde quando tiver com essa suspeita. Obrigado, doutor, pelas informações. Agora sim, vamos falar do tempo. A frente fria que chegou no fim de semana e ajudou a diminuir um pouco o calor aqui no Sudeste, já está se afastando da região. Mas a circulação de vento sobre o Brasil provoca chuvas entre o Sudeste, o Nordeste e o Centro-Oeste do país. Vamos ver então como fica a previsão do tempo? Faz sol no Rio Grande do Sul, no litoral de Santa Catarina e do Paraná, mas pode chover em alguns momentos, sem previsão de grandes volumes. No Sudeste, chove um pouco no norte de São Paulo. No Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais, chove à tarde. No Centro-Oeste, tem pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite, no Centro-Norte de Mato Grosso e de Goiás e no Distrito Federal. No restante da região, o tempo segue firme. No Norte, chove a qualquer hora no Tocantins, Acre e nas áreas ao norte do Amazonas. No restante da região, chove entre a tarde e a noite. Muitas nuvens e chuva a qualquer hora no sul e oeste da Bahia, sul do Piauí e do Maranhão. No leste do Rio Grande do Norte, tempo firme. Nas outras áreas, chuvas isoladas. Vamos falar de economia agora? O brasileiro tem sangue de empreendedor na veia. Nessa fase difícil da pandemia,
Mais de 10 milhões de novos empresários abriram seu próprio negócio do início do ano passado para cá. Quase todos são microempreendedores individuais. A nutricionista começou ensinando receitas saudáveis numa rede social. Não demorou e os primeiros seguidores pediram para que a empreendedora de apenas 21 anos vendesse algumas dessas receitas. Surgiu aí um negócio lucrativo. Eu digo que o primeiro passo é querer, depois se planejar e colocar em prática. E quando você quer, não importa o lugar, você não precisa de uma super estrutura, basta você tentar. Eu comecei aqui na cozinha da minha casa, deu super certo, cresceu, vou ter que ir para um lugar maiorzinho. A Vitória é um exemplo de jovem empresária. Igual a ela, surgiram milhões de microempreendedores individuais nos últimos anos no Brasil. Só em 2019 surgiram 9.430.000 pessoas que abriram o próprio negócio. E no ano que começou a pandemia, 2020, tivemos a abertura de mais de 2 milhões de pequenos negócios no formato de microempreendedores individuais, totalizando assim, no país, mais de 11 milhões e meio de pessoas que começaram a empreender. Para o consultor, a tendência é de crescimento dos microempreendedores nos próximos meses. E no caso especificamente do Brasil, elas acabam indo ao empreendedorismo por necessidade. Seja para ter uma renda extra, para melhorar um pouco de vida, seja porque perdeu o emprego, seja porque alguém da família precisa de um produto ou serviço. O julgamento do impeachment do ex-presidente Donald Trump. Veja esse e outros destaques do noticiário internacional desta terça-feira. O The New York Times estampa: defesa de Trump se concentra na contestação de que ele não pode ser julgado. Enquanto Washington se prepara para um segundo julgamento de impeachment, que começa nesta terça-feira, os senadores concordam com as regras que estabelecem um processo rápido. Os advogados do ex-presidente Donald Trump apresentaram sua defesa, argumentando que o Senado não pode julgar um ex-presidente e chamam o processo de teatro político. O The Guardian afirma: polícia de Myanmar dispara balas de borracha em repressão aos manifestantes anti-golpe. Gás lacrimogêneo e canhões de água também foram usados no quarto dia de protestos contra o golpe iniciado na semana passada. Os oponentes do golpe de 1º de fevereiro se reuniram em vilas e cidades em todo o país para o quarto dia de protestos nesta terça-feira, incluindo a cidade de Yangon e Mandalay, onde os toques de recolher noturnos foram instituídos e reuniões com mais de 5 pessoas proibidas. E o italiano Avvenire destaca: começa a semana de coleta de remédios para os pobres. A emergência da Covid impulsiona a pobreza sanitária. 434 mil italianos não podem mais comprar seus próprios remédios devido às dificuldades econômicas que tantos italianos enfrentam. De acordo com dados do Observatório da Pobreza Sanitária, os pobres têm uma capacidade de gasto per capita com medicamentos de apenas 6 euros por mês, em comparação aos 28 euros do resto da população. O dia da coleta de medicamentos chega em um momento crucial e por isso foi estendido para uma semana, de 9 a 15 de fevereiro. A seguir, a gente conversa com o padre Anderson Marçal sobre o primeiro ano de posse da paróquia Santa Cândida, aqui em São Paulo. E agora a gente vê imagens de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, capital fluminense. Dia de sol, mas com muitas nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A mínima 18 e a máxima chega a 28 graus. E a gente fala agora de um assunto que mostra o carinho da Igreja pelos idosos. O Vaticano apresentou hoje um documento sobre a condição da terceira idade depois da pandemia. O texto da Pontifícia Academia para a Vida tem como título A Velhice, o Nosso Futuro. A proposta é refletir sobre os ensinamentos a serem extraídos da tragédia causada pela difusão da Covid-19. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2050, seremos 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo. 1 a cada 5 pessoas será idosa. O documento aponta que as cidades devem se tornar lugares inclusivos e acolhedores para os idosos. O texto diz ainda que, abre aspas, ser idoso é um presente de Deus e um enorme recurso, uma conquista a ser salvaguardada com cuidado, mesmo quando a doença se torna incapacitante
e surge a necessidade de cuidados integrados e de alta qualidade. Fecha aspas. Bom, há um ano, a Arquidiocese de São Paulo confiava a Paróquia Santa Cândida, bairro Ipiranga, aqui em São Paulo, aos padres da Canção Nova, Padre Anderson Marçal e Padre João Gualberto. É por isso que hoje a gente tem a participação ao vivo do Padre Anderson Marçal, que tem abraçado essa missão de pároco. Padre Anderson, um ano aí marcado por desafios, mas são bastante os frutos, né? De estar ao vivo com a gente desse um ano aí à frente da paróquia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias, nessa edição da manhã. Pois é um ano já dessa posse, na qual nos foi confiada essa missão aqui na Arquidiocese de São Paulo, mais especificamente na região Ipiranga, e um ano bem atípico, um ano com muitos desafios, inclusive de manter a igreja fechada. Mas graças a Deus estamos aí com a igreja reaberta já a partir de julho, respeitando todos os protocolos, dando ali toda a assistência necessária às pessoas para poderem vir à paróquia, poderem participar. Mas foi um ano bem diferente. Não necessariamente fechamos a igreja e paramos com as atividades, pelo contrário. A frase, ou o chavão, digamos assim, deste nosso tempo, fique em casa, ela não funcionou muito para nós, porque começamos a fazer todas as transmissões e tudo aquilo que nós podíamos fazer para alcançar o povo de Deus neste ano, tudo online. E graças a Deus, a partir de julho, com a queda, pouco a pouco, da primeira onda do coronavírus, nós podemos abrir e estamos abertos com todas as atividades, pelo menos aquelas que podemos, funcionando, graças a Deus, neste primeiro ano já que se comemora. Um ano de bênção, um ano de graça, um ano de muitos desafios, mas com certeza muitos frutos, muitas vitórias na graça de nosso Senhor. Pois é, Padre Anderson, com essa reabertura da paróquia, das atividades, certamente está sendo colhido também os frutos de tudo que foi semeado nas redes sociais, online. Conta pra gente como que as pessoas podem participar, onde está a paróquia, que atividades as pessoas encontram na Paróquia Santa Cândida. Bom, primeiro a programação, nós temos missas diárias, A Paróquia Santa Cândida, ela não tinha esse ritmo, então nós temos a missa diária, todas de segunda a sexta-feira às 19h30, no sábado às 17 horas e no domingo nós temos 3 horários, às 9h, ao meio-dia e às 18 horas. Na segunda-feira nós rezamos pela saúde. Nossa padroeira Santa Cândida, ela é protetora das famílias e dos doentes. E neste tempo de pandemia, nada melhor do que recebermos a bênção da saúde, inclusive com um pedacinho de osso de Santa Cândida, que é uma relíquia, digamos assim, de Santa Cândida, pois o seu corpo está incorrupto na Basílica Santa Maria dos Milagres, em Roma. Nas quartas-feiras, nós rezamos por todos os impossíveis. São tantas pessoas que neste tempo perderam seus empregos e tantas outras realidades. Cremos no Deus do impossível. Então, todas as quartas-feiras rezamos pelos impossíveis. Na quinta-feira é um dia especial de adoração ao Santíssimo Sacramento. Jesus fica exposto aqui para ser adorado a partir das 2h da tarde. E este momento é encerrado com o momento de bênção e graça com a Santa Missa. E todas as outras atividades que nós temos aqui na nossa paróquia, graças a Deus, com as portas abertas, que fica na Avenida Dr. Ricardo Jafé, 769, no bairro do Ipiranga. Joia, obrigado, Padre Anderson, por essa entrevista, pela participação do senhor. E a gente se encontra, então, hoje à noite, às 7h30, em uma missa em ação de graças por esse um ano de posse do Padre Anderson Marçal como pároco e do Padre João Gualberto como vigário. CN Notícias está terminando, siga na companhia da Canção Nova. A evangelização não para. Até amanhã, fique com Deus. A gente se despede com imagens lá do Nordeste hoje, da praia de Aruana, em Aracaju. Céu com algumas nuvens sem chuva. A mínima é de 24, a máxima de 31 graus. Tchau, tchau.